Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um mini red velvet. Vou usar 3 formas de 15 centímetros. E a primeira coisa que eu faço da minha receita é preparar o meu buttermilk, que nada mais é do que um leite azedado. Eu vou usar 100 ml de leite integral. Já tá aqui. Com 1 colher de chá de vinagre de álcool. Vou deixar só uns minutinhos aqui que ele vai dar aquela talhada. Se você não quiser fazer seu buttermilk, você pode usar o iogurte natural. Eu vou colocar 1,5 xícaras de açúcar refinado. Essa massa é uma massa manteigada. Medida padrão de 240 ml. Aqui eu tenho 3 colheres de sopa de manteiga. É manteiga mesmo. Essa que eu estou usando é com sal, mas você pode usar sem sal também. E 4 ovos. Eu vou bater bem esses 3 ingredientes, até ficar um creme bem clarinho e fofo. Nesse primeiro momento você dá uma parada para ver se está tudo bem incorporado. E já pode colocar a essência ou extrato de baunilha, 1 colher de chá. O meu não vai ficar tão claro porque eu coloquei a baunilha, que é escura, antes desse processo, né, desse batimento. Aqui o leite já deu aquela talhada. Vou mostrar pra vocês. Ó. E eu vou acrescentar esse leite aqui. Caso você vá fazer uma receita maior, que leve 1 xícara, por exemplo, de 240 ml, você vai usar 1 colher de sopa de vinagre para fazer seu buttermilk. Aqui eu bato só para misturar um pouquinho. Vou acrescentar 1 colher de sopa de cacau em pó. Estou usando 100%. Pode dar mais uma batidinha. Que eu vou colocar 1,5 xícaras de farinha de trigo peneirada. Daquela misturada básica, depois eu vou dar mais uma batida na batedeira. Agora eu já vou colocar o meu corante em gel. Corante em gel vermelho. Vou colocar 1 colher de sopa. Vou dar uma batidinha. E agora eu vou colocar o fermento. 1 colher de sopa.
Não ultrapassem a quantidade de corante, senão sua massa pode amargar. Essa massa é super simples de fazer, como vocês podem ver, não dá trabalho. O cacau é bom peneirar, gente. Eu esqueci para não ficar uns gruminhos. As minhas formas estão untadas somente no fundo com desmoldante. Eu vou colocar um pouco da massa em cada assadeira. Agora eu vou levar para assar, forno pré-aquecido a 180 graus. Seu Red Velvet ficar lindo, maravilhoso, vermelhinho, você tem que assar ele sempre em temperatura assim baixinha, a mínima do seu forno, de preferência. E ter paciência, porque se você botar na temperatura alta, ao invés dele ficar vermelhinho, ele vai ficar marrom por fora, bem marrom. Enquanto o bolo assa, eu vou fazer o meu recheio. Vou fazer um brigadeiro de ninho, que foge um pouco da proposta do Red Velvet, que é aquele creme feito recheio, né, com cream cheese e açúcar e um pouquinho de limão às vezes, ou baunilha. Mas o Red Velvet tradicional, ele não caiu no gosto do brasileiro. É a minoria das pessoas que pedem da forma tradicional. Então eu vou fazer com brigadeiro de ninho. Geralmente eu faço com brigadeiro de cream cheese, que eu já fiz esse vídeo, já ensinei aqui no canal. Ou um brigadeiro branco. É o mais pedido. Agora eu vou colocar 4 colheres de sopa de leite ninho. Essa quantidade dá para você fazer um naked de Red Velvet. Caso você vá cobrir com uma outra cobertura, né, um chantilly, um buttercream, você pode fazer com uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e 2 colheres ou 3 de leite ninho. Dá perfeitamente só para rechear. Usei 2 caixinhas de creme de leite. Mistura bem. Uma colher de sopa de manteiga. E levar ao fogo médio, mexendo sem parar. Porque brigadeiro branco, se agarrar, fica muito feio. Nenhum pode agarrar, né, gente? Mas o branco aparece e fica horrível. Gente, o ponto é de cair em bloco. Ficou grossinho, começa a cair assim em bloquinhos, é porque tá bom. Lembrando que ele vai endurecer mais depois que esfriar. Aqui, gente, o bolo assou em 30 minutos. Deixar esfriar um pouco para poder desenformar. Todo bolo que for decorar, você tem que fazer um dia antes para poder trabalhar com ele no dia seguinte. Senão não dá certo. E cobrir o brigadeiro. E é isso, tem que aguardar. Então aqui, gente, eu tenho meus bolos. Vocês já sabem como eu guardo. Plástico filme. E meu recheio. Vou mostrar a textura do recheio para vocês.
brigadeiro cremoso de ninho. Esse é o ponto que eu mostrei lá na panela, que ficou assim. Dá uma misturada com a colher e vai colocar no saco de confeitar. Eu vou usar o bico 1A da Wilton. 1A. Aqui no meu prato giratório, eu vou colocar um disquinho de isopor para minha tábua não ficar escorregando. Mas um plástico bolha também resolve. Vou colocar aqui também um pouquinho do recheio para colar meu bolo, não ficar sambando. Vejam que linda essa massa amanteigada. Vocês podem ver que ela continuou vermelha na lateral, não tá aquele red velvet que fica marrom, que passou do ponto no forno, temperatura muito alta. Não, ele é todo vermelhinho, não foi descascado. Não untei o meu tabuleiro. Ó. Massa maravilhosa. Lembrando que o naked cake não pode ser muito molhado, senão vai ficar troncho. Essa calda aqui eu já ensinei no canal, uma calda neutra, e eu vou colocar o link desse vídeo aí na descrição do vídeo. Então molha pouco. E com o meu saco de confeitar em pé, eu vou fazer umas gotinhas. Aperto, paro e puxo. E aqui, você não precisa fazer as gotinhas. Basta preencher com o recheio. E aqui, só passar uma colher ou espátula para ajeitar. Eu vou usar essa geleia italiana de frutas vermelhas. Essa é muito boa porque ela não é aquela geleia doce. Eu sinto o gosto das frutas vermelhas. E às vezes na sua cidade pode ser difícil encontrar as frutas. Eu vou colocar aqui um pouco no centro. Agora eu vou colocar meu segundo disco. Dá aquela leve pressionada. Molho um pouquinho com a minha calda. Como vocês podem ver, eu não pego muito as beiradas do meu bolo, as laterais. Nem deixo chegar. E faço a mesma coisa, a mesma gotinha.
Caso você não queira usar geleia de frutas vermelhas, não precisa. Faz só o brigadeiro de leite ninho, um brigadeiro branco. Agora essa parte de cima, ao invés de eu usar essa aqui, vou usar essa parte mais lisa. Aperto um pouquinho. Rego aqui. Aqui em cima eu já vou fazer ao contrário. Vou começar a preencher dessa forma. Você poderia preencher com brigadeiro esse disco de cima aqui todo e alisar somente. Mas eu quero fazer umas gotinhas aqui na lateral dele, na beirada. É importante, gente, sempre limpar o seu bico. Deixa um guardanapo do lado para poder limpar. E eu vou fazer minhas gotinhas aqui. Morangos que eu vou colocar no meio. Não tenho as outras frutas vermelhas. Eles foram lavados, sequei com guardanapo. Então procure usar morangos num tamanho assim pequeno. Se quiser usar um maiorzinho assim, deixa para centralizar ele no bolo. Esse tem até um cabinho, ó. Deixar bem aqui do meio, o maiorzinho. E os menores eu vou colocando em volta. Então, gente, aqui eu vou colar esse moranguinho na tábua. Se deixar solto, vai cair. Então, colar com brigadeiro. Então, gente, está aí meu bolo finalizado. E eu vou cortar para vocês.
Tirar aqui um pouquinho. Dá até pena, né, de cortar. Olha, gente, que bolo lindo. Segura aqui, Lavínia. Hoje eu tô com a assistente, minha sobrinha. Vou pegar aqui um moranguinho. Ó, que beleza de fatia. Espero que seja sucesso aí pra vocês também. Beijo, gente. Tchau e até o próximo vídeo. Ah, não esqueça de dar o seu like.